E aí nós vamos falar de um assunto muito importante. Parece que esse assunto foi feito para o dia de hoje, para o Dia das Mães. A gente vai falar sobre filiação. Você foi chamado para ser parte da família de Deus. Amém? E uma coisa, a gente viu aqui em alguns detalhes das músicas, olha só. Quem já pisou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. Amém. Quem pisa no santo do santo não consegue mais viver em outro lugar. Amém? Minha alma anseia por ti, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Tu és a razão do meu viver. Aleluia. Então nós vamos ver aqui o seguinte. Tem duas notícias. Uma boa e uma que vai ficar melhor, porque uma não é tão boa para você ainda, mas no final desta mensagem, ela pode ser transformadora na sua vida. Portanto, fique com o coração aberto. Os meus alunos da classe Nova Vida já têm até algumas respostas que passaram por mim. Levantem a mão os meus alunos e ex-alunos aqui. Aí. O restante está lá na classe lá. Isso, Deus abençoe. Então nós vamos ver aqui. Primeira coisa, a pergunta é a seguinte: todos nós somos filhos de Deus? Olha lá, aí meus alunos falaram que não, vocês falaram que sim. Todos nós somos filhos de Deus? Sei não. Não somos. E você vai descobrir que você ainda não é filho de Deus. E muitos ainda não sabem que estão vivendo em uma escuridão e vivendo de uma orfandade muito grande, precisa ser urgentemente adotados como os filhos de Deus. Tem muito órfão dentro dessa, hoje aqui, olhando aqui, tem muito órfão, sem pai, sem mãe, mas sobretudo, sem pai, longe e distante de Deus. E aí você vai entender por que está tão enfático essa fala. Você precisa ser filho de Deus. Nós estamos aqui por um período, mas somos filhos da família de Deus. Somos filhos da família de Deus. O nosso tema é um tema importante. Ser parte da família de Deus. Ser parte da família de Deus. Portanto, se vocês não são estrangeiro nem forasteiro, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E hoje a gente vai entender o que é de fato ser membros da família de Deus. E aí a gente diz o seguinte: em amor nos predestinou para sermos dotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Olha ali, ó. Sermos adotados. Há uma adoção. Porque filho de Deus, de fato, Jesus Cristo. Mas nós vamos entender como eu sou filho de Deus e como você, que ainda não é filho de Deus, pode ser filho de Deus. E você, que é filho de Deus, mas ainda precisa dar uma afinada na música, como verdadeiro filho de Deus. Você precisa dar uma acertada em alguns detalhes. Vamos entender isso. Diz assim, ó. Amém, irmãos? O que significa, então, igreja para você? Vamos entender por que a importância de pertencer a uma igreja. A gente tem uma música aqui, na verdade é uma frase que virou música, né? IPT, uma família para pertencer. Né? Tem gente que escutou o dia falar, já ia levantar. Calma, não tem nada de levantar agora não. Né? Para mim, família, para mim, uma igreja é uma família para pertencer. Com ênfase no amor, com ênfase na comunhão, na graça, no desejo de vê-la exercer, de ver crescer todos os dias. Isso é família. A gente quer que a nossa família, a igreja, cresça todos os dias. E aí o que a gente começa a observar? Que a gente começa a observar que a graça de Deus gratuita, que não merecem, eu sou uma dessas pessoas. Filipe, no livro dele, A Maravilhosa Graça, ele diz isso.
Eu não mereço, você não merece. A salvação não é por merecimento. Tem gente que bate no peito e diz assim: eu mereço ser salvo. Mas aquele matador miserável, aquele matador miserável tem que morrer. Ele não tem que morrer, ele tem que ser salvo em Cristo Jesus. Ele não tem que ir para o inferno, porque Jesus morreu na cruz por ele, por mim, por você. E aí Filipenses diz no livro dele a maravilhosa graça, que eu não sou uma dessas pessoas, que eu sou uma dessas pessoas que não merecia ser salvo, mas pela graça do Senhor Jesus, você vai ser salvo. Amém? Nesse livro A Maravilhosa Graça, eu recomendo a leitura. Nesse livro ele disse assim, esse livro, ele foi lido nos Estados Unidos, muita gente, vários presidentes, vários grandes empresários. E uma das coisas que no livro diz assim, um empresário escreveu, um psicólogo: se você não chorar na página 217, você tem que fazer um tratamento. O que eu fiz? Corri para a página 237, no meio dela, já está chorando. Falei, meu pai, que palhaçada, meu Deus. Você já viu que eu não preciso procurar um psicólogo, eu estou chorando no meio dela, né? Porque é uma mensagem extremamente forte. Entender a graça de Deus. A graça de Deus. Então a graça, segundo o propósito de Deus, a nossa vida é assim, ó. Primeira coisa, eu preciso fazer parte de sua família. Eu preciso fazer parte de sua família. Precisamos nos incomodar com alguém que não faz parte dessa família. Quando alguém faz parte da nossa família cristã, a gente se incomoda. Você olha para o seu irmão. Eu estou lá 4 horas da manhã, olhando para os meus 5 irmãos que ainda falta aceitar Jesus, para os meus sobrinhos que ainda não aceitaram Jesus, por você que me pediu oração, por sua irmã que pediu oração. Está lá a lista de oração, orando firme lá, preocupado. Agora você imagina quando a gente passa na rua, a gente vê um acidente, o cara morre, e aí eu fico pensando, meu pai, é menos um que aceitou Jesus, é menos um que alcançou a graça do Senhor, é menos um que não foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Ah, Deus, tenha misericórdia. Nesse momento de hoje, no Dia das Mães, quantas mães estão chorando pela morte dos seus filhos, diante de tantos acidentes, de tanta violência. Mas eu quero falar de fazer parte dessa família, a família de Deus. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. É impossível alguém que ama a Deus não amar seu irmão. É impossível seu coração não queimar quando você passa na rua e vê uma pessoa que está sofrendo longe de Deus, o seu coração não queima. Se o seu coração não está queimando, sabe o que você faz? Vai de madrugada orar. Porque Paulo diz que nós temos que chorar pelas almas, chorar. É imaginar o seguinte: Senhor, nesse momento exato, tem alguém sendo violentado. Nesse momento exato, tem alguém cheirando cocaína. Nesse momento exato, tem alguém matando. Nesse momento exato, tem algum acidente acontecendo. E eu não estou lá. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, que o Senhor vai agindo na vida dessas pessoas. Que o Evangelho chegue para essas pessoas. Então, olha que informação boa e olha que informação ruim eu vou passar para você, nesse momento. Vir à igreja não é sinônimo desse propósito, ou seja, de fazer parte da família de Deus. Você não pertence à família de Deus. Não faz parte do corpo de Cristo. Você apenas frequenta culto. Vou repetir. Você é um frequentador de culto e ainda não faz parte da família de Deus. Mas não se apoquente, não se estresse, não fique chateado com essa fala, porque no final tem uma surpresa para você. Amém? Nesse momento, e muitos desses cultos que você tem vindo, você é apenas um frequentador de culto. Alguns frequentam mais, outros menos. Você está vivendo de migalhas da bênção do Senhor. Deus quer muito mais coisas para você. Deus tem bênção muito maior para a sua vida. Então abre o seu coração e tenta entender isso. Portanto, a igreja não é um lugar para frequentar. Não é. A igreja é um lugar para pertencer. A igreja é um lugar para pertencer. A igreja é um lugar para pertencer. A gente precisa entender isso. A igreja não é para frequentar. Eu não sou frequentador. Aqui não é clube. Aqui não é salão de festa.
Aqui é uma igreja para pertencer. As nossas células, todos os dias, desesperadamente, vê pessoas na rua e convida aquela pessoa porque ela quer que aquela pessoa pertença à família de Deus. E aí você convida para a sua célula, ela começa a conhecer as palavras maravilhosas do Senhor e começa a ser transformada e tratada pelo Senhor. Se você é uma dessas pessoas que é frequentador, essa mensagem é para você. Multidões de pessoas acompanhavam Jesus. Multidões de pessoas acompanhavam Jesus. Mas poucas delas eram verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Portanto, a nossa mensagem é nessa linha. Mas agora, de forma diferente, eu vou parar para orar, para que o Espírito Santo possa fazer a gente entender de fato qual é a mensagem que tem para cada um de vocês. Espírito Santo, em nome de Jesus, age aqui, Pai. Vem de forma sobrenatural, abrir a mente, abrir o coração e fazer, ó Deus, com que possamos entender a Tua palavra. Deus age de forma sobrenatural aqui. Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, aquele que faz, ó Deus, a gente entender o caminho que precisamos seguir. Em nome de Jesus, abra as nossas mentes. Amém, Senhor Deus, amém. Antes de abrir a Tua palavra para ler, por isso às vezes você não entende o que está escrito na Bíblia. Você pede a orientação de quem é o autor. Você pede a orientação do Espírito Santo e ele vai abrir sua mente e seu coração. O que significa comunhão, meus irmãos? A palavra comunhão vem do grego chamado koinonia. Essa expressão koinonia é uma expressão utilizada no ambiente de negócio. Quando eu faço uma parceria com algum sócio, eu crio uma relação de comunhão. É um acordo, é algo em comum entre nós dois. E aí há uma necessidade urgente de entender o que é comunhão. O que é comunhão? Aí a gente precisa entender, porque amar a nossa família, a família de Deus, é um ambiente, é uma relação de comunhão. E aí nós vamos entender esse sermão voltado especificamente para o olhar da comunhão. Eu preciso que você, ainda que não faz parte dessa comunhão, abra o seu coração e venha para cá. Comunhão, você precisa entender isso. Os irmãos da igreja precisam entender isso. Somente existe um negócio comum quando há 5 pilares fundamentais de uma comunhão. Para uma comunhão acontecer, tem que ter 5 pilares, 5 estruturas. Primeira, confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. E aí, nós começamos a entender o seguinte: mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. E vamos entender que a igreja de Deus, o Deus vivo, o qual a coluna é o alicerce da verdade. A família de Deus. Vamos entender como funciona essa comunhão desse alicerce da família de Deus. São 5. Primeiro, confiança. É uma relação de confiança. A relação de confiança nessa sociedade é preciso confiar no outro, para que a koinonia, para que a confiança, para que a comunhão dentro da igreja aconteça. Eu preciso de confiança. Eu preciso de fidelidade, da certeza que alguém está zelando pelos meus interesses. Eu preciso de comprometimento. Algo que eu tenho falado dentro da nossa classe direto. Eu preciso me comprometer com a minha igreja. Eu preciso me comprometer com os meus afazeres. Eu preciso me comprometer com o meu Deus. Eu preciso me comprometer com a minha relação com o outro dentro da igreja. Eu preciso focar na honra. Ter honra. E a honra não é só para Deus. Para Deus é honra e glória. Mas a honra também é para as pessoas. Eu preciso ter respeito. Saber que quando o respeito acaba em uma relação de comunhão, é o primeiro alicerce que começa a quebrar. E aí começa a ser destruído. Então, se a sua comunhão, ela tem que estar baseada nesses 5 itens: confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. A sua permanência na família está nas suas mãos, meus irmãos. Para permanecer na família do Senhor está nas suas mãos. Você só permanecerá
Se seu amor for maior do que a sua religião, fica atento nisso, eu vou repetir. Você só permanecerá no seu amor se o seu amor for maior do que a sua religião. Às vezes a gente põe religião acima do amor. Às vezes a gente começa a bater queda de braço e dizer que a nossa religião, que só a nossa religião que está certa, porque nós estamos focados na religião, quando deveria estar focado no amor. Tem gente lá fora que a única coisa que ele não quer discutir é queda de braço de religião. Ele quer ser amado. Às vezes você começa a falar, ao invés de falar de Jesus, você começa a bater queda de braço. E uma das coisas que a gente aprende na nossa aula, na nossa sala, eu tenho aprendido muito com aqueles alunos. Porque ali a gente tem pessoas diferentes. Ali a gente tem muita gente da igreja católica, que veio da igreja católica. Ali tem gente que veio, muita gente que veio do ambiente de candomblé. Ali tem muita gente que veio do ambiente de espiritismo. Ali vem gente de todas as áreas. E ele não quer bater queda de braço, ele quer ser amado. Ele quer entender sobre Jesus. E quando você entende que o amor de Jesus é transformador, ele vira o jogo. E ele vem para cá. Aleluia! Vamos mais. Família é lugar de dar, de ensinar, de crescer e de aprender. Família não é um lugar para sugar, subtrair. Não é um lugar para desfazer suas vontades, mas de suprir em Deus as suas necessidades. Isso é família. Às vezes as pessoas entram aqui em um frangalho acabado, destruído. Mas quando ela recebe um abraço na comunhão, ele diz assim: eu amo essa igreja. Sabe por que o conselho chorão chora? Um chorão está aqui, ó. Um chorão está aqui, outro aqui. E os outros 3 estão lá. Esses 5 chorões, conselho, quando alguém chega na nossa frente, ele diz o seguinte: eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Sabe por que eu amo essa igreja? Porque essa igreja, alguém me deu um abraço, cara. Alguém me deu 20 abraços. Quantas vezes só recebeu esses 20 abraços na história dele? E aí, é essa relação de confiança, de família, que aqui a gente faz bem. E a gente tem que ampliar cada vez mais. Frequentadores, gente. Você percebeu? Eu vou repetir, olha. Confiar na sua liderança. Família é lugar para dar, ensinar e crescer. Para aprender. Não é lugar para sugar, subtrair. Não é lugar para desfazer suas vontades, mas de suprir necessidades junto com Deus. Confiar em sua liderança. Confiar em seus irmãos. Ser fiel nas palavras, nas atitudes. Comprometido com o seu corpo. De dar de si e do seu. Honrar mais os mais velhos. Aprender com os líderes espirituais. Respeitar as pessoas e as diferenças. Porque somos pessoas diferentes. Somos pessoas extremamente diferentes. Nós somos corpos. Imagina que a mão chega para o pé e diz: eu sou mais importante que você, porque eu que pego as coisas. E o pé fala: quem te leva sou eu, palhaço. Aí o olho fala: quem é mais importante sou eu, porque se eu fechar, você mete a cabeça na parede. Aí o ouvido: não, se eu me cegar também. Aí o coração: para de palhaçada, porque se eu parar, todo mundo morre. E fica aquela discussão. Não, Deus pensou no seguinte: a Bíblia fala sobre esses movimentos dos órgãos, discutindo um com o outro. Mas a gente sabe de que um corpo perfeito, ele é perfeito quando ele está todo perfeito. Um tropeção na unha, naquele móvel do canto da parede, naquela cama, parece que o pé de cama é feito para o dedinho bater. A alma sai do corpo. Quando você fala assim: meu Deus, eu vou morrer. A alma sai, você puxa de volta, vai ficar aqui comigo para sentir a dor, né? Junto comigo, porque a dor é extrema. E aí é o corpo, um dedinho pequenininho, olha como que fez diferença nessa dor. E aí nós temos pessoas diferentes. O corpo é assim, a igreja é assim. São pessoas diferentes que vivem com um propósito único. Um propósito único. Nós temos que trabalhar. Ah, mas eu sou diferente dele. Tem gente que diz: eu não vou naquela igreja porque eu acho que o povo tudo estranho. Sim, nós somos tudo estranho. Tudo estranho. Casa de pecador, um hospital de doente, mas focado na graça daquele que é transformador. Aleluia. Aquele que entra no coração e transforma aquele que está deteriorado em pessoas maravilhosas. Frequentadores, gente. Frequentadores não mantêm confiança em ninguém. Frequentadores
não tem relação de fidelidade e comprometimento com a igreja, muito menos de respeito, são apenas frequentadores, sem comprometimento. É por isso que o mundo está cheio de problemas, vivendo crise da ética, social e familiar. Todavia, os membros e as pessoas comprometidas fazem parte de algo comum, da comunhão dos santos. E aí a gente precisa estar sempre pensando nisso. A igreja não é um clube. Não, não é. A igreja não é um clube. A igreja não é um restaurante, não é um mercado, para você frequentar enquanto der vontade ou tiver necessidade. A igreja é um lugar especial, a igreja é um lugar nobre, sagrado, dado por Deus para preservar o mundo. Isso é maravilhoso. Isso é a igreja. Agora a gente vai descobrir que existem 6 níveis crescentes de comunhão na família da fé. E aí você já começa a observar onde que você está, onde que você precisa melhorar. Ok? 5 níveis. 5 níveis de comunhão da família da fé. Você precisa caminhar entre eles. Você deve crescer gradativamente a cada dia. O primeiro nível é a membresia. Está ali, ó, membresia, escolher a quem pertencer. Membresia, escolher a quem pertencer. Lá em Efésios 2:19 diz o seguinte: agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Nada melhor do que alguém ouvir isso. Você é quem? Eu sou membro da família de Deus. Olha que coisa linda você falar isso. Quem é você, rapaz? Eu sou membro da família de Deus. E por onde tiver um povo de Deus, ali eu estou. Amém? Sou membro da família de Deus. Diz mais, em Cristo nós fomos formados em um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E diz mais lá em 1 Coríntios, os que proclamamos em palavras e ações quando somos batizados, cada um de nós, agora uma parte do seu corpo ressuscitado. E isso é batismo. E isso é batismo. Nessa vida em Jesus significa, quando somos, olha que coisa linda, ó, quando somos mergulhados na água, ou somos batizados por aspersão, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como se estivéssemos junto na ressurreição dele. Glória a Deus. Então olha a importância do batismo. Olha a importância do batismo. Quando a água desce, você está morto junto com ele. Quando você levanta, você recebe esse Jesus na sua vida. Amém. Para isso, se você não é batizado, você não pertence ao corpo de Cristo. Você é criatura. Lembra que eu falei? Você é filho de Deus todo mundo? Não. Você é criatura. Você é criatura. E alguém diz, cara, pelo amor de Deus, fala logo como que eu vou ser filho de Deus que eu quero para a minha vida. Eu já vou dizer. Espera um pouquinho. Está quase chegando e você vai entender como ser filho de Deus. Por isso você não é batizado, você não pertence ao corpo de Cristo ainda. Você é criatura. E precisa se identificar com Ele nisso. Todas as vezes que acontece o batismo e uma santa ceia, seu coração tem que entristecer, porque você não faz parte desse povo ainda. Os meus alunos falam assim, quando acontece o batismo, e eu não estou tomando naquela ceia, meu coração entristece, porque eu ainda não faço parte. Mas vai chegar o meu dia. Né? E é muito bacana. Uma pessoa disse assim, está acabando a aula. Só falta 2 ou 3 domingos para eu tomar a santa ceia do Senhor. Para eu fazer parte verdadeiramente dessa família. A família de Deus. Na nossa classe Nova Vida, tem 2 linhas. Alguém disse assim, se é Nova Vida, por que tem tanta gente batizada? Eu vou responder para você. Nós temos 2 grupos. Primeiro, o primeiro público é quem não conhece ainda essa família, não faz parte dela. Durante todas as 9 lições,
você vai entender a importância de fazer parte desta família. E aquele que é batizado, ele vai entender a importância de ser filho de Deus. E ele vai perceber o quanto que ele precisa crescer para se tornar cada vez um filho de Deus melhor. E aí não tem um aluno que fala o seguinte, quando vai terminando a lição: perdi tempo nessa lição, já sabia tudo disso. E aí quando eu termino a lição, eu falei assim: meu Deus, essa é a 6ª vez que eu dou essa revista. E como que eu aprendi nessa lição de hoje? 6 vezes fazendo a mesma coisa, e cada vez eu vou aprendendo mais e mais. Porque é coisa do Senhor Jesus. Né? Então, o segundo nível, olha só, o primeiro nível já viu lá, né? Você precisa fazer parte da família de Deus, né? Membresia, precisa escolher a quem pertencer. Nível 2, amizade, aprender a compartilhar. Amizade, aprender a compartilhar. É importante numa koinonia, numa comunhão, eu compartilhar com o outro. As pessoas mais velhas precisam compartilhar o que o outro não sabe. Isso é uma estratégia do ancião, do presbítero. Por isso a gente tem que estar informando. Por isso a importância dos passos de convivência lá fora. Quando termina o culto, você quer sair correndo para ir embora. Para quê, doente? Está indo embora para quê? Espera, fica ali na comunhão. Por quê? Porque quando você está ali, você está trocando informação, você tem informação boa para passar para o outro, você vai entender que o outro está passando por sofrimento, por algumas necessidades, e você vai colocar no seu caderno de oração. De repente ele está precisando de remédio, de alimento, e você vai chamar os presbíteros para mandar as cestas básicas para a família dele. Mas se você for embora, você não vai ouvir a necessidade do outro. Então, a primeira coisa, amizade. Todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros que tinham. Essa necessidade de compartilhar, né? A amizade podemos desenvolver cada vez mais. Um lugar gostoso para curtir, celebrar, socializar, conhecer pessoas, contribuir, construir novas amizades e melhores amizades é a casa de Deus. Tem gente que entra aqui tímida. Tem muita gente tímida. Entra na igreja tímida, 10 dias depois já está aí. Eu era tímido e agora parei, mas aprendi coisa aqui nessa igreja que timidez está por fora. E vive uma vida abençoada, conversando. Se o pastor der mole, pega o microfone e até pega. Né? Já tão solta que está vivendo. Né? E aí a gente tem alguma coisa chamada nossas experiências. Os mais velhos passam experiência para os mais novos. É importante isso. As pessoas aprendem. Olha que frase linda, ó. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Se você quer afiar uma faca, o que você faz? Você vai pegar uma lima e vai com uma lima. Ou faca que afia a faca. Isso é o ferro que afia o ferro. É uma experiência que você vai passando para o outro. O outro está passando por um problema que você já teve aquele problema e você sabe resolver. E você diz: olha só, esse problema, sabe como que eu resolvi? Ó, cara, você já teve esse problema? Ele já. Como que você fez? Ele: rapaz, eu orei durante os 5 dias. E resolveu? Resolveu. Rapaz, então eu tenho que orar também, então. E ainda vou fazer o seguinte: na época eu orei sozinho, agora eu vou orar com você. Fechado. Quer que eu arranje mais gente? Quero. Vou chamar mais uns 4 para a gente orar junto. Você pode orar na sua casa, eu vou estar orando de madrugada. E aí você vai trocando experiência. Você vai trocando experiência. Quantas coisas a gente fazia de errado e a gente não faz mais, porque alguém nos informou. Quantas coisas na nossa lição a gente aprendeu na nossa classe que a gente fazia e nem sabia que era pecado. Alguém falou assim: olha, isso é pecado? Eu falei: é, mas vamos fazer o seguinte, vamos ver se a Bíblia diz que se é ou não. Aí a gente abre na Bíblia, não é assim? A gente abre na Bíblia e a gente vai lá e lê. Eu falei assim: meu Deus, é o quê? Eu faço isso direto. Falei: então, durante o tempo da ignorância, Deus vai tratando de você. E agora que você tem essa informação, vai sendo tratado agora. E aí você começa a ter uma nova vida. Você consegue começar a entender o que Deus tem feito para a sua vida, à medida que você lê a Bíblia. Por isso a importância da leitura da Bíblia. Então, já sabe, as nossas experiências precisam ser compartilhadas, né? O novo convertido está chegando, carregado de cultura do mundo, igual você antigamente. Ao invés de você ficar julgando, apontando o dedo,
Fala assim, meu Deus, que coisa esquisita, Senhor. Como que a igreja era estranha, gente? Vou falar para você. A igreja era estranha. Na boa. Ao longo da história, as igrejas eram estranhas. Botava um cara chamado diácono com a perna aberta no portão da igreja, parece que estava com a assadura. Havia um cara meio bêbado para entrar, não deixava o cara entrar não. Viu uma menina de short, curto, não vai entrar nessa igreja não, está pensando que aqui entra safada. Aqui sim, entra sim, porque aqui é o momento da transformação dela. Aleluia. Aqui ele vai entrar ferrado, como já entrou numa célula, um cara ferrado, saiu transformado pela graça de Deus e está hoje batizado pelo Senhor. Então, ao invés de ficar julgando, criando o dedo, apontando o dedo, vamos estar falando, é aqui mesmo. Posso entrar aí? Um cara, não, aqui você não pode entrar não, porque você é mendigo. Ele é mendigo, ele tem que entrar aqui sim. Vai ser transformado e vai ter uma nova vida. E vai descobrir o que o Senhor tem para a vida dele, uma nova história Deus tem para ele. Quantas histórias poderiam ser transformadas se a gente abrisse o nosso coração para isso? Nós vamos ajudando, conversando, nutrindo e mostrando um novo caminho. Nas nossas casas, a gente precisa que essa casa estar aberta para abençoar as pessoas, irmão. A gente precisa estar com a casa aberta para abençoar pessoas. Eu lembro de, antigamente, quando tinha os nossos retiros, quando tinha os nossos retiros, o que a gente fazia? Recebia um pouquinho de cada um nas suas casas. E quantas coisas a gente aprendia com o outro. Quando a gente recebe alguém, aquela expressão da koinonia, de você comer junto com alguém, na comunhão, faz com que você conheça a história dele. Então é importante a gente abrir as nossas casas para abençoar os pés uns aos outros sem reclamar, lá em Pedro fala. Nossos problemas, vamos ajudar a dividir os problemas. Tem gente com problema demais, meu irmão. Vou falar para você, existe um monte de mundo paralelo que você nem sabe que existe. Existe muita dor, muita dor. Nesse exato momento tem muita gente sofrendo. Às vezes pessoas saem de Campos para fazer um tratamento no Rio de Janeiro, pegando uma van para levar 4 horas, para entrar num hospital, fazer uma cirurgia com quem ele nunca viu, num hospital que ele nem conhece, passando por dificuldades junto com um monte de gente doente dentro daquela mesma van, que deveria estar deitado e estar sentado, e a gente nem sabe disso. Quando você conversa com alguém que fala sobre isso, o coração dói. Ah, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Às vezes a gente com tanto hospital aqui perto, alguém é levado para o Rio de Janeiro, com tanta dor. Então, a gente precisa ouvir os problemas mais dos outros. A gente precisa ajudar a resolver esses problemas. Ajude uns aos outros, a Bíblia fala, lá em Gálatas. Vamos ajudar a dividir a carga, vamos estimular, vamos aconselhar, vamos ajudar. Eu tenho um Deus tão bom e tão bom que Ele disse assim, se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vou te aliviar. Eu acho esse texto maravilhoso de Jesus. Quando você está, às vezes, enjoado de tudo, cansado, aí Ele vem no seu ouvido e fala assim, está cansado? Vem que eu te alivio. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu te ajudo, vem, me dá sua carga, que eu te ajudo. Não deixemos de nos reunir na igreja, como é segundo o costume de alguns. Procuremos encorajar uns aos outros. Olha lá, reunirmos na igreja, a importância de reunir na igreja. Há uma geração de desigrejados querendo assistir culto pelo YouTube. Eu sou crente do YouTube, está repreendido em nome de Jesus. Para de palhaçada. Eu gosto mesmo de assistir pelo Facebook, pelo menos não vejo a cara dos irmãos. Então vai fazer tratamento que a Bíblia está falando, pega a folha da sua Bíblia e rasga, porque aqui está dizendo que é bom que reunir na igreja, que é importante estar junto dos irmãos, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a importância disso, e a gente quer fugir desse momento, um momento importante, essa troca aqui, amigo que ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. Quantos irmãos a gente encontra aqui dentro? Essa expressão irmão, falei irmão, teve no disco Narciso Lemos de Almeida, um cangaceiro do Nordeste, ele disse assim, eu não gosto de crente, porque o povo é estranho, ele é do Nordeste,
O povo é estranho, porque ele casa irmão com irmão. Eles vão tudo para o inferno. Povo estranho, casando irmão com irmão. O cara falou com ele, quem é ela? Que ela é irmã. Ele é sua irmã, irmão, você não casou com ela, doente? Não, ela é irmã. Então como casa irmão com irmão? Porque ele não entende. As coisas de Deus é meio doida, né? E aí a gente tem que entender essa irmandade. Um amigo ali, ó. Um amigo em todos os momentos é um irmão da diversidade. Às vezes a gente tem um amigo lá fora que no momento difícil da vida da gente, ele chega para perto. E na igreja tem que ser assim. A gente tem que ver as dificuldades, chegar para perto para abençoar aquela pessoa. Eu digo assim, quer ver? A Bíblia é muito clara nas coisas. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Significa que você tem que amar primeiro a si mesmo. Eu não posso amar o outro primeiro. Eu tenho que amar a mim primeiro. Quando eu amo o outro como a mim mesmo, está tudo bem. Então tem que ter amor próprio. Em alguns momentos você tem que falar o seguinte, cara, está faltando amor próprio em mim. Tem que ter amor próprio. Nível 3, está acabando. Nível 3, mutualidade. Tem quantos níveis? 86. Brincadeira. Tem 85. Mutualidade. Mutualidade é fazer a minha parte. Nós estudamos na terceira série. Aprendemos na terceira série o que é mutualismo. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu esqueci. Em ciência, mutualismo. Mutualismo é uma coisa que é boa para um e é boa para todos. Um exemplo de mutualismo que é dado nos livros é quando um passarinho come o carrapato do boi. Ele se alimenta e tira o carrapato do boi ao mesmo tempo. Todo mundo está feliz. Né? Isso é mutualismo. Então, o que é mutualismo para a gente aqui? A mutualidade, fazer a minha parte. Eu preciso entender isso. Né? Eu preciso entender que somos partes, porque somos companheiros de trabalho, de serviço de Deus. Todos nós somos companheiros. Você sabe o que mais eu acho bacana de uma igreja? É quando a gente vê aqui numa festa, a nossa festa de junho, nossa festa da roça. Eu nunca vi tanta gente trabalhar junto. Aí você fala assim, rapaz, para a gente conseguir fazer isso, em uma empresa, uma dificuldade com tanta organização. É muita gente trabalhando, é criança fazendo uma parte e não se embola. O que vocês fazem para não embolar? Primeiro, que o trabalho é de Deus. Segundo, que somos todos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Né? Amém, né? Então, o corpo está se ajustando perfeitamente à medida que cada parte é realizando o seu trabalho, ele coopera para o crescimento dos outros. Então, você fazendo a sua parte, você está colaborando para que o outro também cresça. Às vezes alguém deixa de crescer espiritualmente porque você não está fazendo a sua parte. Olha a quantidade de pessoas orando por nós aqui. Essas pessoas de amarelo. Você não tem noção nesse ambiente espiritual como isso é importante. Como que a intercessão, o Espírito Santo vai trabalhando nos corações, porque eles estão orando, porque isso faz parte de um corpo. A música, a intercessão, a oração lá fora, tudo isso faz parte de tudo de uma estrutura de culto, para que você seja abençoado e transformado. Amém. Sentir sua falta, é hora de a gente pensar no encorajamento. É hora de a gente começar a pensar o seguinte, nós temos problemas nas nossas casas, nós temos problemas em vários lugares, é hora de a gente enxergar a necessidade do encorajamento, de encorajar, dizer, levanta, vamos lá, essa é a importância disso, o mutualismo, a necessidade de uma indústria que a gente tem, chamado indústria do amor. A igreja é uma indústria do amor, de servir, da comunhão. Uma pessoa me perguntou o seguinte, Paulo, na sua igreja, como que vocês fazem para as pessoas trabalharem de forma voluntária? Isso é uma dificuldade nas igrejas, porque nós temos uma coisa no nosso coração, maior é quem? Serve. Maior é quem? Serve. Maior é quem serve. Servir para nós é maravilhoso. Servir para nós é algo tremendo. A gente chama de servo. Você é servo? Sou servo do Senhor Jesus, em prol da salvação de muitos. Né? Em prol da salvação de muitos. Se você não se importa com tudo isso, meus irmãos, começa a ficar preocupado, sabe por quê? Se você não se importa com isso, porque você não ama. Olha que duro eu estou falando. Se você não se importa com o trabalho na igreja,
se você não se importa em participar de célula, se você não se importa em trabalhar na igreja, se você não se importa de vir à igreja, você na verdade não ama nem a Deus e nem a alguém que precisa ser amado. Fica ligado nisso. Um lugar para você ser você mesmo é a igreja, né? Isso é maravilhoso. Todo mundo trabalha com um olhar único: salvação, união, coinonia. Nível 4, amor. Amar os que creem como familiares. Amar os que... Olha só, hein? Olha essa frase, ó. Amar os que creem em Jesus como nossos familiares. Vamos amar as pessoas como se fossem a nossa família. Vamos falar a verdade aqui? Joaquim um dia falou o seguinte: a gente tem que amar a nossa família, independente de estar errado ou não. Ele é a nossa família, a gente tem que amar. Eu falei, você está certo. Na verdade, nós temos que amar todo mundo assim. Sobretudo aqueles que creem como familiar. A pessoa creu, beleza, ele é minha família agora. Agora faz parte da nossa família. Ele aceitou Jesus. Agora a gente vai ter que ajudar a lutar junto com ele. Ajudar, vamos lá, estamos juntos aí, irmão. Vamos lutar junto. Vamos vencer junto, né? Sejamos dedicados. Era uma família como as outras lá, ó. Era como uma família, um com o outro, todo mundo se ajudando, né? Sejam dedicados uns com os outros, como família afetuosa. Aprimore-se, demonstre respeito uns para os com os outros, em Romanos 12 falando. A Bíblia é apaixonante. A Bíblia é apaixonante. Por isso que eu falo para meus alunos: leia a Bíblia. Ela é regra de fé e prática para nós. Toda vez que você não souber de alguma coisa, onde está? Meus alunos, vamos lá. Se eu não sei onde uma coisa, se eu não sei alguma coisa, eu preciso aprender onde que está? Na Bíblia. Você abre a Bíblia, você vai achar a resposta. Você vai achar a resposta. A Bíblia é apaixonante, né? Esse profundo amor que vocês tiveram uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Olha aqui, ó. O mundo está precisando disso, ó. Quando você começa a amar, os caras falam assim: rapaz, você é crente, né? Você é cristão, né? O cara, por quê? Tá doido, rapaz? Era você estar com ódio daquela pessoa, você está conversando com a pessoa. Sabe por quê? Porque você é servo do Senhor Deus, você é discípulo. E discípulo se aprende a fazer isso, né? Por meio da fé em Cristo, todos somos filhos de Deus. Olha só, ó. Agora que pegou você, ó. Te peguei agora, ó. Eu falei que você era o quê? Criatura. Se você não foi batizado e não aceitou Jesus, não foi batizado. Agora, para ser filho de Deus, para você ser considerado filho de Deus, você tem que fazer isso aqui, ó. Por meio da fé, crer em Deus. Se você crer em Deus, você passa a ser filho. Nós vamos ver mais um pedacinho para te dar certeza, depois nós vamos orar sobre isso. Então, nós somos filhos de Deus. Como então ser filho de Deus? Um autor chamado Karl Barth disse que é um grande teólogo alemão, disse em seu livro, no Dogmática Eclesiástica, que chegou a mais simples e profunda definição sobre Deus. Deus é aquele que ama. Durante uma visita a uma universidade de Chicago, os professores e repórteres, ávidos por uma palavra, amontoando em cima dele, perguntaram: Dr. Barth, o que foi, na verdade, a sua pesquisa mais profunda que o senhor aprendeu em seus estudos? Ele disse assim: Jesus me ama. A Bíblia diz assim. Aí o cara: o senhor é um doutor. Falar isso? De tudo que o senhor estudou, o senhor descobriu o quê? Que Jesus me ama. Então não existe nada mais profundo na Bíblia do que o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é tão grande, que o autor não soube escrever, botou de tal maneira. Tão grande que é o amor, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só o amor é nascido. Não existe nada mais profundo na Escritura do que o amor. Só quem ama a Deus, só quem é nascido de Deus conhece o amor. Porque no mundo, na sociedade em geral, está faltando muita coisa, sobretudo o amor. Você pode ver, as famílias estão sendo destruídas por falta de amor. A sociedade está acabando por falta de amor.
Cuide então, meu irmão, se cuide. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos famílias da fé. E por fim, paternidade. Decidi ser filho da casa. E agora é para você. Agora é a sua decisão. Eu não quero mais ser criatura. Eu ouvi essa pregação até agora, estou incomodado que eu não sou filho de Deus, eu sou criatura. O que eu faço então? O que eu faço? Eu quero ser, na verdade, filho. Eu não quero ser mais criatura. Jesus disse assim, lá em João 1,12: todos que me receberam, eu dei-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que me receberem, eu dei o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos todos criatura. Éramos todos criatura. À medida que somos filhos de Deus, à medida que a gente faz isso, à medida que a gente recebe de Jesus, à medida que Ele diz, a todos que me receberam, eu tenho o poder de serem feitos filhos de Deus. O que Ele faz? Ele te dá um carimbo, está aqui. Esse aqui é o seu papel agora. A partir de agora você tem um pai, que é Deus. Um carimbo do meu sangue. Você me aceitou, agora você é filho. A paternidade total. Somente conseguiremos entender e viver em família aqueles que entenderam a paternidade e têm de ser filiado. Somos todos filhos de Deus, o Pai Celestial, na família dele. Somos irmãos mais velhos que cuidam dos mais novos. Paternidade espiritual, meu irmão, não é a mesma coisa que paternidade biológica. A biológica você escolhe. A biológica você não escolhe. Mas a paternidade espiritual ocorre quando entendemos e aceitamos que a igreja é uma família espiritual e a casa dos irmãos, e nós abrimos nosso coração para o nosso Deus e tornamos filho, verdadeiramente filho. Rebeldes não têm autoridade, porque tem problema de paternidade não resolvida. Vou repetir aqui, fica ligado nessa fala aqui, Rebelde não tem problema com autoridade, tem problema com autoridade. Sabe por quê que os rebeldes têm problema com autoridade? Porque eles têm problema com paternidade não resolvida. Se você tem problema de paternidade não resolvida, você é um rebelde. Cuidado com isso. Abre o seu coração. O espírito de orfandade, ele é escravizador. O espírito de orfandade, ele é alienador, ele cega, ele castra a criatividade, ele corta o empoderamento, você fica travado. Às vezes você não vê uma pessoa que cresce na vida profissional, na vida pessoal, vive sempre sem foco de nada. O dia passa e ele não tem, todo perdido. Sabe por que ele está perdido ainda? Porque de fato ele não aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador. Ele não tem direção. Ele não tem direção porque o espírito da orfandade, ele é escravizador. Você precisa de Deus para tirar do seu coração essa orfandade. A igreja só tem valor quando você der valor para ela, porque Jesus morreu pela igreja. Conclusão, meu irmão. Timóteo fala sobre isso. Eu quero concluir e dizer para você o seguinte: de que é necessário a gente abrir os nossos corações. Pedro dizia o seguinte: foram batizados naquele dia quase 3.000, e se juntaram ao grupo dos seguidores, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto, fazendo oração. Os apóstolos faziam milagres e maravilhas. Por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que creram estavam juntos, unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos de acordo com as necessidades. Todos os dias, todos unidos se reuniam no pátio do templo e em suas casas partiam o pão. E participavam das refeições, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Cada dia o Senhor juntava mais o grupo, ia só crescendo e as pessoas iam sendo salvas. Eu gostaria de chamar o ministério aqui, por favor. Eu gostaria que todos ficassem de pé.